aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê. E hoje eu já vou começar o programa aqui com uma pergunta para vocês. Então, vocês já se perguntaram por que o preço da gasolina pode mudar de um dia para o outro? Então, pessoal, basicamente, um dia tá barato e no outro tá lá em cima. No caso, barato não, né? Barato entre aspas, porque a gasolina não tá barata nunca, felizmente. Mas quando o preço tá mais baixo, tá? Então, hoje eu vou te explicar todos os fatores que influenciam no preço da gasolina, basicamente. Então, tipo, de uma forma mais simples e direta que vocês consigam entender, tá? Por exemplo, não é só questão de sorte ou política, tem muito mais que isso. É tipo uma combinação de produção, impostos, câmbio, acontecimentos pelo mundo, enfim. Então, são vários fatores que vão influenciar nisso. Eu escolhi esse tema porque às vezes a gente tá pagando algo que a gente nem sabe por quê, tipo, por que que tá aquele preço, entendeu? E eu acho legal a gente tá sabendo o que a gente tá pagando. Por exemplo, por que que as coisas estão tão caras? A gente tem que entender por que que isso tá acontecendo. A gasolina é uma delas. Por que que isso acontece? Muitas pessoas não sabem, então eu queria explicar pra vocês do meu jeitinho aqui, do jeito que eu explico, e espero que vocês gostem, tá? É um conteúdo um pouco diferente do que eu faço, mas eu acho bem interessante falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto muito de economia, por exemplo, analisar a economia dos países, eu acho isso bem legal. Então eu gosto disso, sabe? Porque a gasolina é algo que vai movimentar a economia dos países, né? Por causa do petróleo. Então isso eu acho bem interessante, enfim, espero que vocês gostem. Bom, a gasolina, ela vem do petróleo, como eu falei anteriormente. E o petróleo bruto, ele é extraído de poços aí do Brasil, né? E também em outros lugares aí onde eles têm. Então, ele pode ser ou exportado ou importado de outros países, né? A gente pode ou importar de outros países ou exportar para outros países, né? Enfim, basicamente ele vai passar por um processo chamado refino, tá? Que transforma aquele líquido negro em gasolina, diesel ou outros derivados. Então, isso vai acontecer na parte do refino. Mas assim, o preço que a gente paga, no caso que as pessoas pagam, não é só aquele lá, por exemplo, na bomba, não é só o valor do petróleo, tá? Ele também, tipo, depende de muitos outros, por exemplo, outros fatores, o custo do refino, da distribuição e, claro, também de uma série de impostos que aí o Brasil tem em alta demanda. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Brasil é um dos países que mais cobra impostos das pessoas, tá? Dos seus cidadãos. Então, enfim, basicamente isso. Tem muito imposto em cima da gasolina, tá? Porque o nosso país sempre foi essa questão de cobrar bastante imposto. E não é de agora, é faz muito tempo. Enfim, isso é algo que a gente paga bastante também. Em cima de várias outras coisas, não só da gasolina. Mas, enfim. Então, você sabia que a gasolina brasileira, ela é obrigatório você misturar junto com o etanol? Então, isso acontece por lei, e essa basicamente é uma mistura que interfere bastante no preço também, tá? Ou seja, mesmo que o petróleo ele fique mais barato, o preço da gasolina nem sempre cai imediatamente, tá? Então, isso vai variar bastante, depende do tempo que a gente sabe. Às vezes tá mais baixo, às vezes tá mais alto, e a gente não entende por quê. Enfim, tem também o outro fator que é a oferta e demanda. Isso é muito importante, isso, tá? Porque às vezes as pessoas não entendem sobre a oferta e demanda. Bom, basicamente vamos entender assim: imagine que o mundo todo, o mundo inteiro precisa comprar mais petróleo, como aconteceu nos últimos anos aí com a China e com a Índia, tá? Quando a demanda sobe, a demanda querer obter o produto, consequentemente, o preço vai aumentar, porque a produção não vai acompanhar a demanda. Por exemplo, vamos dizer, tenho uma empresa tem 1.000 caixinhas de leite. E eu e mais 10 pessoas queremos comprar 1.000 caixinhas de leite. Então a gente vai estar disputando aquilo. Então o vendedor, ele vai ver que a gente está precisando de muito leite. A gente quer aquilo, né? Pode ser com qualquer coisa, mas eu tô dando um exemplo. A gente quer aquilo.
automaticamente o preço vai subir, porque tem pouco produto e muita gente querendo. Isso é basicamente a oferta e a demanda, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Tentei explicar do meu jeito aqui, mas é basicamente isso, tá? Eu acho que deu para entender, espero que sim. E também não é só isso, tá? Tem basicamente os desastres naturais que acontecem aí, guerras ou crises políticas, em países produtores de petróleo também, que, tipo, podem afetar a oferta, tá? Então, por exemplo, quando há um conflito no Oriente Médio, o preço do barril geralmente vai disparar. Isso é fato, tá? Ou seja, muitas vezes o preço da gasolina ele muda por fatores que acontecem do outro lado do planeta e não aqui. Por exemplo, às vezes as pessoas falam que está acontecendo alguma guerra fora do Brasil. Ah, mas isso daqui não afeta nada do Brasil. Claro que afeta, gente, vai afetar o mundo todo. E assim, a globalização, a partir do momento que isso aconteceu, tudo que acontece em outros países muito grande, por exemplo, guerras e tal, vai afetar os outros países, tá? Por exemplo, a guerra da Palestina e Israel ela consequentemente ela vai afetar alguns países, sabe? Às vezes não todos, mas vários conflitos que existem por aí no Brasil, desculpa, no mundo, vão afetar o mundo todo, tá? Não é só no lugar que está acontecendo, tá? Então, basicamente, o petróleo é isso também. Às vezes está acontecendo lá do outro lado do mundo e vai afetar para cá também. Então, são vários fatores que vão combinando esse tipo de negócio, tá? Outro ponto crucial. Desculpa, hoje a minha discussão tá maravilhosa, né? Basicamente, como eu falei, os impostos, né? Que aqui a gente é cobrado bastante disso, outros países têm também, tá? Mas no Brasil aqui é alto, todo mundo sabe disso. Basicamente, não estou mentindo. Bom, no Brasil, uma parte enorme do preço da gasolina vem de impostos federais e estaduais, tá? Federais do Brasil todo, estaduais de cada estado. Então, dependendo do estado, essa fatia pode chegar basicamente a quase metade do preço que você paga na bomba, tá? Então, basicamente é isso. E além disso, também, por exemplo, a política da Petrobras influencia diretamente, tá? Quando a empresa decide reajustar os preços, por exemplo, ela considera o valor do barril, o câmbio, e a concorrência internacional também, tá? Então, por isso, muitas vezes, mesmo que o petróleo ele caia lá fora, o preço aqui também pode continuar por algum tempo, tá? Às vezes não é de um dia, uma hora para outra, às vezes vai lá em outro lugar, vai cair antes e aqui vem depois. Então, tipo, às vezes é de uma hora para outra, né? Só que ele demora, tem um processo até isso, sabe? Até ser de um dia para o outro, tá? Então, assim, vamos pensar assim, em alguma curiosidade. Se a gente, por exemplo, tirasse todos os impostos da gasolina em algumas regiões, o preço ele poderia cair até pela metade, tá? E, tipo, isso é muito impressionante, porque aí a gente percebe o quanto de imposto que a gente está pagando por isso. Então, isso é algo que tem que ser analisado, né? Mas é algo que vem aí de muitos anos, né? Então, agora a gente vai falar do câmbio, que eu tô falando aí, acho que foi umas duas vezes, mas às vezes as pessoas não sabem o que é. Eu também, há uns tempos atrás, não sabia o que era câmbio. Quando eu comecei a estudar em educação financeira, eu acho que foi aí que eu fui entender o que era, tá? O petróleo, ele é cotado em dólar, tá? Ele é no caso, cotado em dólar. Então, sempre que o real ele for desvalorizado frente ao dólar, porque às vezes o dólar ele tá, tipo, às vezes ele tá seis e pouco, às vezes ele tá cinco e pouco, entendeu? Sempre quando isso acontecer, o preço da gasolina vai subir. Se o real tiver mais baixo, no caso, se o dólar subir, o preço da gasolina sobe também. Basicamente isso. Então, se o real desvalorizar, a gasolina vai subir, tá? Então, por exemplo, o dólar ele vai subir 10%. O preço da gasolina tende a subir de forma proporcional, entendeu? Então, isso vai acontecer, porque ele é cotado em dólar, infelizmente, né? Porque o dólar é uma das moedas, acho que é a segunda, não, é a terceira, eu acho que a primeira é Libra, Euro, aí o dólar. Não tenho certeza, tá? Mas enfim. Então, ela é uma das mais altas, comparado principalmente a países aqui da América do Sul.
Então, quando o dólar tá alto, a gente vai ver, pô, a gente tem R$ 1.000 aqui, vai colocar em cima do dólar, vamos colocar 5,50, dá 5.500. Então, tipo, cara, tem noção dessa variação que é? Enfim, tem uma curiosidade também, não que tenha muito a ver, mas quando o real ele foi imposto aqui no Brasil, ele tinha o mesmo valor do dólar, tá? Só que como a economia dos dois países é diferente, consequentemente, a do Brasil desvalorizou, né, a moeda. Bom, mesmo que a produção seja estável e a demanda, tipo, não aumente muito, a simples flutuação que acontecer, tipo, da moeda estrangeira, no caso, né, o aumento, pode impactar diretamente aqui no bolso das pessoas, né, no bolso de quem está consumindo. Bom, tem uma curiosidade que é bom as pessoas saberem. Acho que alguns brasileiros, a maioria, já deve saber disso, mas enfim. Bom, historicamente, o preço da gasolina aqui no Brasil sempre foi mais caro do que em outros países produtores de petróleo também. Então, isso tudo por conta dos impostos, que foi o que eu falei desde lá do começo do vídeo, tá? Então, isso é algo que tem que ser analisado, como eu falei antes, porque é algo que, pô, como os outros países está tão, tipo, é tão diferente daqui. Claro que cada país tem o seu modelo, só que os impostos aqui no Brasil são bem grandes. Enfim, fica aí, né, o pensamento um pouco reflexivo. Bom, tem umas dicas para economizar, economizar. Meu Deus, eu falei que a minha dicção tá maravilhosa hoje. Para economizar, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco complicada de falar sobre questão de economizar. Não, mas eu tento sempre, porque é muito bom. A gente tem que ter os dois pés no chão na hora de gastar o nosso dinheiro, porque as coisas estão caras, é difícil pagar as contas hoje em dia. Nossa, parece que eu tenho 1 milhão de boletos. Não, mas eu vejo pelos meus pais, vejo pelas outras pessoas, as pessoas que estão ao meu redor. E como é difícil a gente pagar as contas, as pessoas pagarem as contas quando moram sozinhas ou têm filhos ou coisa assim. Enfim, então sempre é bom economizar, né? Bom, dá para pesquisar os preços antes de abastecer. Claro que às vezes você vai precisar naquela hora, né? Mas é sempre bom estar atento a isso, né? Tipo assim, dá para dirigir um pouco de forma econômica, porque assim, você acelerar e frear demais aumenta o consumo, tá? Não sei se tem em todos os carros, mas isso acontece em alguns, tá? E tipo assim, é bom ficar de olho na política dos preços, e no câmbio. Claro, como eu falei, isso influencia bastante diretamente no valor que você vai pagar. Mas às vezes você não tem tempo de ficar olhando lá, nossa, como será que a gasolina vai estar hoje? Sabe? Porque às vezes você vai precisar naquele momento. Mas às vezes é bom sempre estar atento a essas coisas, e não só da gasolina, mas tudo que você for consumir, né? Enfim, é basicamente isso, porque o preço da gasolina pode mudar de um dia para o outro, ou do nada, assim. Então, tipo, ele vai refletir bastante, isso reflete bastante, por exemplo, a questão da produção, do refino, os impostos, a política, o câmbio, oferta e demanda. Assim, são muitas coisas, tá? Coisas que acontecem no mundo. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar do meu jeitinho, que é o meu jeitinho. Mas, como eu falei, o conteúdo não é totalmente o meu, mas eu acho interessante falar, então eu quis aqui trazer pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e, pô, fala sério, eu já tô com saudade do próximo episódio. Beijo!